E aí, pessoal, só para apresentar a Mara, né, que é a nossa orientadora, mas só por fins de formalidade mesmo, e a gente lembrar um pouquinho o que ela é, né? É, doutora Mara Amaral, médica pela UFMG, especialista em pediatria pela Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Pediatria em 2000, mestrado em pediatria pela UFMG, especialização em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto, especialização em atenção básica e saúde da família pela UFMG, especialização em diagnóstico por imagem, atuação na ultrassonografia geral pela Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Radiologia, e atualmente, né, professora de pediatria da Universidade Federal de São João del Rei e do Centro Universitário Presidente Tancredo né, Tancredo Pau de Oliveira. Um currículo bem bacana, né, Mara? Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos começar falando um pouquinho de bronquiolite viral aguda. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Tá compartilhando, gente? Tá sim. Aí qualquer coisa, se não estiver passando, vocês me falam. Essa conversa que a gente vai ter hoje sobre bronquiolite viral aguda, Tá. a bibliografia é baseada nos últimos guidelines, né, e num protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte e da rede de hospitais da FEMIC, em Belo Horizonte. Então, um grupo de trabalho entre pneumologistas, alergistas, tanto da Faculdade de Ciências Médicas quanto da UFMG, profissionais que trabalham no Hospital João Paulo II, em Belo Horizonte, Hospital das Clínicas, fizeram uma revisão, né, desse tema e confeccionaram um protocolo em, corroborado, né, medicina baseada em evidências, para direcionar a abordagem dos casos de bronquiolite. Então, vamos começar com um caso clínico, para a gente depois, e à medida que a gente for conversando, a gente ir entendendo um pouco de como que a gente faz o raciocínio clínico, né, desses casos quando eles aparecem para a gente. Então, esse menininho, MPJ, de 3 meses e 15 dias, ele vem ao pronto atendimento acompanhado pela mãe com uma queixa de tosse e cansaço há cerca de 6 dias. A mãe relatou que há cerca de 6 dias ele iniciou um quadro de coriza hialina, obstrução nasal, e posteriormente evoluiu com uma tosse produtiva, febre e cansaço, com piora progressiva. Aí ela procurou assistência médica há 4 dias atrás. Na ocasião, foi prescrita inalação com soro fisiológico 4 vezes ao dia, higiene nasal com soro. Ainda assim, ele apresenta cansaço com diminuição alimentar. Hoje, a mãe relatou prostração, taque de espinéia e gemência. Em casa, ele tem contato com um irmãozinho de 5 anos, que também apresentou um episódio de resfriado e atualmente está só com tosse. Ele é o segundo filho do casal, nasceu de cesariana por distosse, com 38 semanas de gestação, pesou 2,760, comprimento 47 centímetros, PC de 33,5.
evoluiu com distresse respiratório por 12 horas, motivo pelo qual ele ficou em oxigenoterapia incubadora, mas teve melhora clínica e teve alta no terceiro dia junto com a mãe. O pai tem 31 anos, é bancário, é tabagista e não tem outras comorbidades. A mãe, 26 anos, manicure, também tabagista, nega outras comorbidades. O irmãozinho de 5 anos apresentou sibilância recorrente do lactente até os 3 anos de idade, atualmente não apresenta mais crise. Histórico alimentar dele foi aleitamento materno associado à fórmula infantil até o segundo mês de vida e atualmente está só com fórmula infantil. Vacinação em dia, desenvolvimento neuropsicomotor adequado. E ao exame, ele estava em estado geral regular, estava normocorado, um pouco choroso, hidratado, cianótico, ativo, mas dispneico. Subfebril, 37,1 de temperatura e com uma frequência respiratória de 70. Frequência cardíaca de 179 e uma saturação de oxigênio em ar ambiente de 89%. Otoscopia e oroscopia sem alterações e na rinoscopia tinha presença de uma rinorreia hialina. Murmúrios vesiculares presentes bilateralmente com sibilos difusos e estertores crepitantes finos bilateralmente. Retração intercostal moderada. Bolhas normorrítmicas e normofonéticas, sem sopro, abdômen sem visceromegalias, extremidades normais. Depois a gente vai falar desse raio-x. Então, esses quadros são muito comuns na nossa prática do dia a dia, especialmente no atendimento do pronto-socorro, né? Mas aparecem também no consultório, no PSF, e a gente vai se deparar com isso e a gente precisa determinar, então, o diagnóstico, né? Determinar a gravidade do quadro e também poder responder a pergunta se este é um caso que eu posso tratar ambulatorialmente ou se eu vou precisar internar essa criança. E toda vez que a gente vai fazer um raciocínio clínico, a gente tem que lembrar, né, gente, que a gente precisa ter um conhecimento prévio sobre as patologias, principalmente as mais prevalentes, né? E para que a gente possa direcionar uma anamnese, um exame físico e escolher bem os exames, a propedêutica, né, os exames laboratoriais, para que eu chegue no diagnóstico mais preciso possível e possa trazer, então, um alívio e um bom atendimento, um bom manejo do caso. Então, vamos lá. A bronquiolite viral aguda, então a gente vai ver que como a grande maioria das bronquiolites são causadas por vírus, quase que se torna um sinônimo bronquiolite e bronquiolite viral aguda. Então, o que que acontece? Uma inflamação aguda dos bronquíolos terminais, ou seja, então uma afecção das vias aéreas inferiores, né? Então, nas ramificações mais fininhas que conduzem o ar para dentro lá dos pulmões, você vai ter um processo inflamatório que, na maioria das vezes, é causado por infecção, por vírus. Acontece, a característica interessante é a sazonalidade. Então, vai acontecer principalmente nos meses mais frios. Então, muda um pouquinho em relação às regiões, né, do país, mas geralmente entre o outono e o inverno, né? A faixa etária são crianças menores de 2 anos. E esse detalhe da faixa etária ajuda muito a gente no direcionamento de diagnóstico mais provável. É mais comum entre 3 e 6 meses de idade. 10% de todas as crianças vão desenvolver bronquiolite no primeiro ano de vida. Destas, cerca de 10% é que vão precisar de hospitalização em enfermaria ou em unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva.
A mortalidade dos hospitalizados é de 4 a 7%. E é uma doença também que atinge cerca de 35% de crianças portadoras de cardiopatias congênitas. Então, quando a gente está diante de uma criança com uma cardiopatia congênita e um quadro respiratório nessa faixa etária, a gente tem que pensar fortemente, né, na bronquiolite viral aguda. E aí, o que que acontece, falando rapidamente aqui dessa fisiopatologia, o vírus mais frequente é o vírus sincicial respiratório, então ele vai atingir ali os brônquios e os bronquíolos, né, causando uma necrose, ele vai proliferar ali no epitélio bronquiolar, destrói as células do epitélio ciliado, e vai ter ali um infiltrado, como resposta do organismo, né, um infiltrado peribronquiolar das células de defesa do organismo, então de linfócito, plasmócitos, macrófagos. Aí você vai ter uma hipersecreção de muco, vai ter esse edema, né, da submucosa e do adventício, causando então essa obstrução dos bronquíolos e também alvéolos. Como há essa obstrução, eu tenho como consequência essa hiperinsuflação pulmonar e também a telectasias. Então, o ar como se ficasse preso, né? Não consegue sair por causa desse processo todo inflamatório e de obstrução também por secreção numa via aérea é, estreita. E aí, a etiologia mais provável é o vírus sincicial respiratório, rinovírus, metapneumovírus, influenza, adenovírus, coronavírus e bocavírus. Em aproximadamente um terço desses casos, você vai ter co-infecção viral. Então, você vai ter dois tipos de vírus ao mesmo tempo. E aí, a transmissão é feita por contato direto com secreções respiratórias, né, de pessoas infectadas, ou através de superfícies ou objetos contaminados. Essa parte é muito importante, porque a gente, quando decide internar a criança ou deixá-la em observação, a gente tem que lembrar desse contato, né? E também da desinfecção das mãos, das nossas mãos, ao receber esse paciente, receber o próximo paciente, da desinfecção do estetoscópio, né? Das superfícies em que houve contato. A infecção vai ocorrer quando esse material infectado vai atingir o organismo da criança através da membrana mucosa dos olhos, principalmente conjuntivas, né? Boca e nariz, ou pela inalação de gotículas de perdigoto. Mas essa inalação de gotículas é menos relevante. A incubação vai ser de 4 a 5 dias, né? Quando vai acontecer essa replicação viral na nasofaringe, e aí, por contiguidade, a infecção das vias aéreas inferiores. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da bronquiolite é essencialmente clínico, baseado na história e no exame físico. Isso é importantíssimo, gente, porque às vezes a gente aprende essas coisas na faculdade, aprende nos livros, aprende em congresso, e quando a gente vai para a prática, a gente começa a ficar pedindo um monte de exame desnecessário, a gente às vezes negligencia a anamnese e o exame físico, achando que exame vai resolver nosso problema. Então, é muito importante a gente refinar a nossa capacidade de fazer o diagnóstico, prescindindo de tantos exames, principalmente quando a gente tem o respaldo da medicina baseada em evidência. E aí a gente sabe que no início a gente está inseguro, mas com a prática clínica, né, com o tempo, com o acompanhamento de professores, né, de pessoas mais experientes, a gente vai adquirindo
mais experiência, e quando a gente segue protocolos também, a gente fica mais seguro, né? Então, como que é o quadro clínico? Geralmente tem uma história de contato com outras pessoas resfriadas, né? Então, vai se iniciar como um resfriado comum e piora, geralmente, em 48, 72 horas, que é típico das doenças virais, né? A criança pode apresentar ataque de espineia, dificuldade para alimentar, pode ter uma febre baixa, pode acontecer vômitos. E no exame físico a gente vai ver taquipneia, pode ter sinais de esforço respiratório, né, com tiragem, com uso da musculatura acessória. Você vai ter um tempo expiratório prolongado, né, porque você tem uma obstrução ali dos brônquios, então a dificuldade para expirar. Pode ter sibilos, pode ter crepitações. Outras coisas que podem acontecer, uma desidratação, né? Geralmente até pela taquipneia, então você tem uma perda maior, né? Das perdas insensíveis pela respiração, e pode acontecer a apneia também. Nos casos mais graves, é quando você tem uma evolução para insuficiência respiratória. Outra coisa que é importante no quadro clínico é identificar os fatores de risco que aquela criança tem, né? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto os fatores de risco ambientais. E aí, qual que seria a nossa atividade essencial? O que a gente precisa fazer diante de um quadro desse? A gente precisa reconhecer essa apresentação clínica, com aquelas características que a gente acabou de falar. Então, quando a gente tiver um quadro desse tipo, eu tenho que considerar o diagnóstico de bronquiolite. Ou seja, uma criança gripada, né? Com uma história de tosse persistente, que está cansadinha, está dispneica, e na ausculta eu vejo que tem algum esforço respiratório, vejo crepitação ou sibilo expiratório, eu tenho que considerar a bronquiolite como um dos diagnósticos, principalmente naquela faixa etária. A sazonalidade é importante, então, mais comum nessa época do ano, entre outono e inverno, mas pode acontecer também em outros períodos, né, do ano. Geralmente, a bronquiolite, ela é um primeiro episódio de sibilância em uma criança, né? Uma criança que já tem outros episódios de sibilância, de repetição, eu vou pensar mais num bebê chiador, ou lactente sibilante, que a gente fala, né? Que parece que é o quadro que foi relatado do irmão aí de 5 anos. Aqui um quadro do Instituto Nacional de Saúde americano, classificando, né, a gravidade de acordo com esses parâmetros. Então, você vai ter pródromos gripais, 1 a 3 dias, e aí depois, para quem está com um quadro leve, você vai ter apetite preservado, criança vai estar eupneica, né, sem aumento da frequência respiratória, às vezes tem uma retração leve, né, intercostal, sem gemência, saturação acima de 92, uma aparência normal. Um quadro moderado de bronquiolite. Eu já tenho uma redução leve do apetite, frequência respiratória já está acima de 60, uma retração moderada, ainda sem gemência, e a saturação fica ali em torno de 88, 92. Criança pode estar mais irritada. E nos quadros graves, aí sim, vou ter redução acentuada de apetite, especialmente dificuldade para engolir líquidos. Então, sempre, gente, dificuldade para engolir líquidos é um sinal de uma doença mais grave. Uma frequência respiratória acima de 70. Então, 70 é um número para uma frequência respiratória que vai me chamar a atenção para um quadro grave. Um quadro que pode evoluir para uma exaustão, né? Uma criança respirando 70 por minuto, logo vai está solicitando
a musculatura acessória, né, para ajudar a levar o ar para dentro e expulsar o ar para fora, ela pode entrar em exaustão e evoluir rapidamente para insuficiência respiratória. Então, fala de um quadro grave. Então, vai ter uma retração mais grave, né, um esforço respiratório bem evidente, né, os sinais de uso da musculatura acessória, gemência e uma saturação menor do que 88. E aí, eu já posso ter sinais de hipoxemia, como letargia, a criança está mais quieta, mais hipoativa, hiporreativa. E aqui de lado está lembrando de novo, né? Tosse, taquipneia ou retração e sibilos e ou crepitações tem que nos fazer pensar em bronquiolite viral aguda, principalmente nessa faixa etária das crianças mais novas. Então, de novo, aspectos relevantes da anamnese: idade da criança, a duração dos sintomas. Então, a doença tem essa historinha que a gente acabou de contar. Uma história de IVAs recente, de contactantes doentes, né? Os sintomas que estão associados, é importante a gente interrogar a mãe, né? Tem diarreia junto, o cocô tá mais mole que o normal, tem vômito associado, como é que tá a alimentação, presença de tosse e dispneia, a evolução da doença, né? Tá melhor, igual ou pior do que o dia que começou, dificuldade para mamar. E aí a gente pode também perguntar sobre sinais de desidratação, né? Então, como é que está a diurese, como é que está o estado geral da criança, se está mais irritado, se está mais choroso. E quais seriam os aspectos mais relevantes do exame físico. Então, diante de um quadro desse, eu preciso determinar no exame físico a frequência respiratória sem. A gente fecha o olho e pensa, então o que é que eu vou achar ali no exame físico? Eu tenho que ver se essa criança está com esforço respiratório. Então, primeira coisa, eu tenho que ver os sinais de gravidade, né? Eu tenho que ver se eu já estou tendo efeitos dessa alteração da respiração no organismo. Se eu tenho efeito da alteração da respiração no estado mental, por causa da baixa de oxigênio, na alimentação, na hidratação. Então, eu vou buscar esses sinais de gravidade. Então, eu vou avaliar a cor, o padrão respiratório, a perfusão capilar, né? O estado de consciência da criança. Qualquer um desses, a cor, o padrão respiratório, o estado de consciência, que tiverem alterados, já é uma emergência. E aí eu vou partir para a avaliação primária sistematizada, né? O suporte avançado de vida em pediatria. Eu tenho que lembrar que a bronquiolite é uma doença dinâmica. Então, às vezes, eu estou avaliando a criança agora e ela está bem, mas ela pode evoluir, pode ir evoluindo ali no tempo, né? Para um quadro mais grave. Então, eu tenho que fazer repetidas avaliações. Se eu estou com uma criança ali classificado como moderado, por exemplo, né? Então, às vezes, eu vou ter que reavaliar, ver como é que ela fica. Às vezes, eu estou avaliando a criança com febre, né? Tá muito chorosa, muito irritada, com febre. Com febre, ela já fica com taquicardia, com febre, ela já fica com taquipneia. Então, quem sabe eu estou tendo dificuldade para avaliar, para auscultar o pulmão. Quem sabe se eu medico a febre, né? Se eu deixo a criança mais confortável ali, sem a sensação de febre, e eu reavalio sem febre, para ver se ela mantém uma frequência respiratória alta, se ela mantém uma taquicardia mesmo, depois que a febre abaixou. Então, isso tudo é importante a gente fazer na prática. Sinais e sintomas da disfunção respiratória. Então, quando a gente vai atender, mesmo sem ser pediatra, quando a gente vai atender pediatria, a gente tem que ter as colinhas, né? Tanto da frequência cardíaca normal, quanto da frequência respiratória, de acordo com a faixa etária. Ainda mais se você não é pediatra e a gente, às vezes, não consegue decorar, fica com a cola lá. Então, menores de 2 meses, maior do que 60, é considerado taquipneia. De 2 meses a 1 ano, 50. De 1 a 5 anos, 40. Então, 60, 50, 40.
E a partir de 5 anos, maior do que 20, que estaria considerado uma taquipneia. Taquicardia, de 0 a 3 meses, 180, 3 a 6 meses, 175, de 6 a 9 meses, 168. É mais chato para decorar, né, gente? Então, bom ter umas colas. De 9 a 12 meses, 161, e assim por diante. Sinais de esforço respiratório: batimento de asa de nariz, retração de fúrcula, tiragem intercostal e subcostal. Então, quando eu tenho uma tiragem subcostal, ela é sinal de maior gravidade do que a tiragem intercostal. Lactentes jovens podem ter uma leve tiragem intercostal e ser normal. Um recém-nascido pode ter uma leve tiragem intercostal e ser normal. Mas a subcostal não. É sempre, né? Ou subcostal ou subdiafragmática, né? Que a gente fala nessa região aqui. Olha aqui, esse afundamento aqui para respirar é uma retração external. Gemido, né? Gemência, um balanço tóraco abdominal, né? Então, o abdômen, tórax, movimentando muito para respirar, meneio de cabeça, quando a criança mexe a cabeça para frente e para trás, para respirar. Hipoxemia ou cianose, mas lembrando que a cianose é sinal tardio, né? Alteração do estado mental, né? Agitação, choro inconsolável ou letargia, apneia. E no exame pulmonar, posso ter crepitações finas, posso ter crepitações grosseiras e roncos, sibilos, ou posso ter redução de sons pulmonares. Bom, aí toda vez que a gente está diante do quadro respiratório, o que a gente pensa primeiro em termos de exames são os exames de imagem, né? Radiografia de tórax. A própria mãe ou a família geralmente pergunta, mas doutor, será que não precisa fazer um raio-x? Porque a grande preocupação da família quando uma criança está cansada é se essa criança está ou não está com pneumonia, né? A gente tem que pensar em que o exame vai nos ajudar para conduzir o caso. Então, a radiografia não é necessária de rotina, por quê? Porque ela não melhora o manejo do paciente e pode levar a tratamento sem benefício. Então, ela pode te dar uma falsa impressão de que tem uma pneumonia, e, e aí você vai iniciar antibiótico sem ser necessário. Então, ela só deve ser realizada em casos graves, que você vê que vai ter necessidade de suporte intensivo, ou que você considerou um caso grave, então você vai internar a criança, ou que você não tem certeza do diagnóstico, quer fazer um diagnóstico diferencial. Então, uma situação que te deixa em dúvida, que está sugerindo, você não sabe se pode ter uma pneumonia, se pode ter uma telectasia ou um pneumotórax. Então, isso geralmente nos casos mais graves. Então, você vai pedir um raio-x. Quais que são os danos, né, ou os benefícios? Seria quando você não pede desnecessariamente, você está diminuindo a exposição da criança à radiação, você está reduzindo o custo, né? Você está reduzindo o uso de antibióticos, porque quando você faz radiografia, você acaba usando mais antibiótico desnecessariamente e ainda economiza tempo, né? A criança está ali no pronto atendimento, misturada com outras pessoas, com várias outras patologias. Na maioria dos casos no Brasil inteiro, é, mal acomodada ali, até fazer o exame, até vir o resultado, vai ter mais tempo de, de exposição e às vezes vai perder tempo em estar no antibiótico, no oxigênio terapia, né? Ou de já ser conduzida para um leito de internação, etc. Primeiro, sempre a gente tem que estabilizar o paciente, né? Essa evidência de que o raio-x não é necessário é moderada, e aqui nós já falamos.
Exames laboratoriais. Será que a gente precisa pedir um hemograma, PCR, o VHS? Não devem ser realizados de rotina. Só quando é bem necessário a realização, quando você quer excluir infecções bacterianas. Por exemplo, um recém-nascido menor do que 28 dias de vida com febre. Então, nos recém-nascidos, quem tem menor que 28 dias de vida é recém-nascido, né, gente? Que tem febre, a gente considera uma sepse neonatal, né? E aí, nesse caso, é interessante fazer o raio-x, tá? Ou em outros casos que eu queira excluir infecção bacteriana. Só que a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, gente. Na prática, a gente precisa refinar as nossas capacidades de estar fazendo o diagnóstico, porque senão você pensa sempre assim, ai, mas é, eu vou ter dúvida, eu não vou saber se é bacteriano ou não, então vou sair. Aí você entra naquela, vai pedir então raio-x para todo mundo. Então não pode ser assim. Muitas vezes acontece de se negligenciar a anamnese, não se faz as perguntas adequadas, né? Não se faz todas as perguntas na anamnese. Então, como que você desvenda um crime se você não fez a investigação direitinho? Né? Se você não, não, não juntou dados ali para fazer um raciocínio clínico. E aí vai querer que um raio-x vai te responder a questão. Aí já não é porque você tinha uma forte suspeita de bacteriana, não. É porque você não fez direito, então você acha que pode ser bactéria e vai pedir. Aí vai cair naquela que o raio-x vai acabar te induzindo a tratar com antibiótico. Lactentes até 90 dias de vida com febre, prostração e sintomas de bronquiolite, às vezes pode ser necessário, então, você realizar o hemograma, o PCR, o hemocultura, urina rotina e urocultura. Geralmente nos casos mais graves. Então, sempre menores de 2 meses, qualquer coisa em menino menor de 2 meses é grave, né? E aí, nesses casos, até 3 meses, a gente tem que ter um cuidado especial. Por quê? Porque às vezes é muito sutil, é aquele bebê que não vai bem, né? A mãe fala que não tá bem, esse bebê não vai bem, os sintomas às vezes se confundem, e E aí sim você precisa, eles podem evoluir rapidamente para uma sepse, alguma coisa assim. No menino um pouco maior, então seria um menininho de 6 meses, um menino de 10 meses, você já vai ficar mais tranquila. E quando há um agravamento que não era esperado do quadro, né? Você começa a ter uma febre alta persistente, você vai pensar em bactéria. Apesar de que nós sabemos que pneumonia também, né? Nem sempre você precisa de fazer raio-x, só nos casos considerados mais graves. Investigação virológica, ele geralmente não está disponível, né, nos serviços, pensando no Brasil como um todo. Então, atualmente, em hospitais maiores, em hospitais de convênio particulares, atualmente eles fazem um pool, né, de exames para vírus, principalmente para poder detectar a influenza, sabe? E aí, então, você já descartaria vírus sincicial respiratório, e por causa da necessidade de você notificar a síndrome respiratória aguda grave. Então, mais para fins de vigilância epidemiológica, né? Mas não está disponível, na maioria dos lugares. Então, quais seriam os critérios para internação? Cianose observada ou relatada. Então, se a mãe já relatou, você vai considerar que tem. Apneia observada ou relatada, bradicardia ou taquicardia acima de 180 persistente,
Então, estava com febre, você tratou a febre, mas mantém uma taquicardia persistente, critério para internação. Letargia ou agitação excessiva, desidratação, indisponibilidade via oral, da criança que está vomitando o tempo todo, que não está conseguindo engolir, não está conseguindo mamar, critério para internação. Hipoxemia, aqui nesse caso, saturação menor do que 90, persistente, em ar ambiente. E esforço respiratório moderado a grave, persistente, ou frequência respiratória acima de 70. Quais são os fatores de risco para gravidade ou complicação? Que também tem a ver lá quando a gente falou do quadro clínico, né? Quais seriam os fatores predisponentes, pessoais ou ambientais. Então, prematuridade. Quem é prematuro tem mais chance de ter bronquiolite viral aguda, especialmente se for menor de 32 semanas de gestação. Pior ainda, se for menor do que 28, 29 semanas de gestação. Hipoxemia ao nascer, baixo peso ao nascer, então as crianças que nasceram com menos de 2,5 kg, os menores de 3 meses de idade, né? É um fator de risco para gravidade ou complicação. Crianças que têm desnutrição, que já têm uma doença pulmonar crônica ou uma displasia broncopulmonar, que é comum nesses prematurinhos, que ficaram entubados, que usaram oxigênio, ou que tiverem ventilação mecânica. Então, aí a importância da anamnese, perguntar, esse neném, esse menininho nasceu de tempo certo, né? Foi embora para casa logo, precisou de ventilação mecânica ou teve internado na UTI, né? Neonatal. Defeitos anatômicos das vias aéreas, cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica. Então, uma cardiopatia congênita simples, sem repercussão hemodinâmica, não. Imunodeficiência, exposição passiva ou história de exposição intrauterina a tabagismo. Então, nosso menininho lá tem, né? Então, nosso menino não tem história de doença pulmonar crônica, nem displasia broncopulmonar, ele não é prematuro, ele teve aquele relato lá, que ele teve um distresse, mas depois logo ficou bem, né? Melhorou rapidamente, deve ter sido uma taquipneia transitória, do recém-nascido, foi embora junto com a mãe e tudo, então, mas ele é exposto, né? Provavelmente foi exposto intrauterino, que a mãe é tabagista, o pai também, não tem doença neurológica ou neuromuscular. Diagnóstico diferencial. Então, algumas cardiopatias congênitas, a criança pode evoluir com taquicardia e taquipneia, né? Sibilância recorrente induzida por vírus. Então, seria o bebê chiador, que quando tem uma gripe, que quando tem um resfriado, uma infecção viral das vias respiratórias, vai ter uma sibilância recorrente. Então, geralmente não é o primeiro episódio. Ou, no primeiro episódio, eu ainda não serei capaz de dizer se é uma coisa ou outra. Pneumonia febril do lactente, é um dos diagnósticos diferenciais que eu tenho que pensar, uma pneumonia viral, doença pulmonar crônica, aspiração de corpo estranho e anel vascular, que é uma malformação ali do arco aórtico que causa tipo uma compressão na traqueia. Então, aí uma obstrução mecânica. Então, aspiração de corpo estranho, quando é que eu penso? Geralmente é mais agudo, eu não vou ter aqueles sinais de uma gripe anterior, eu não vou ter caso de gripe na família, ou eu estou achando que é uma bronquiolite e a criança não melhora. Então, não melhora, eu tenho que já acender o pisca-alerta para os diagnósticos diferenciais. Complicações mais comuns são atelectasias, uma infecção bacteriana secundária, então, uma otite média aguda, uma pneumonia bacteriana, e a insuficiência respiratória. E o tratamento? Então, na maioria dos casos, vocês viram lá que 10% é que vão precisar de internação. Então, a maioria dos casos são casos simples, né?
geralmente casos leves. Então, eu vou orientar o tratamento domiciliar. Nos menores de 2 meses, eu não vou arriscar tratá-lo em casa. E então eu preciso ver realmente quais são as condições de risco, se eu preciso internar, geralmente, se tiver de moderado a grave, eu vou internar. Só se estiver muito, muito bem, com uma família muito bem instruída, com um acesso fácil ao hospital novamente, é que eu vou deixar um menino de 2 meses ir para casa. Em que consiste, né, o tratamento? Tanto se for para casa, primeiras os cuidados básicos de desobstrução das vias aéreas, né? Com soro fisiológico, às vezes uma aspiração, mas uma aspiração superficial, né? Leve das vias aéreas superiores, uma hidratação adequada, ter cuidados para evitar broncoaspiração, né? Então, daí a questão das crianças, os bebês mais novos, com uma frequência respiratória muito alta, acima de 60, acima de 70, eu suspendo a amamentação, eu suspendo a dieta até que essa criança estabilize, porque senão ela tem um grande risco de broncoaspiração. Tratar a febre, né? E oxigenoterapia. Oxigenoterapia se necessário, né, gente? Então, na verdade, a bronquiolite, como é uma doença viral, eu tenho o quê? Medidas de suporte, né? E oxigênio quando eu tenho sinais de hipoxemia. O oxigênio, você só vai usar com uma saturação menor do que 90. Então, o oxigênio é a terapêutica, né? Comprovadamente eficaz, além dessas medidas de suporte que a gente não pode esquecer. E a orientação da família, né, em relação a o que significa a doença, o tempo de duração. Então, geralmente, ele vai durar uns 10 dias, mas tem umas que duram um pouco mais, que a tosse demora a passar. A família precisa ser orientada de quais são os sinais de perigo, quais são os sinais de gravidade, sobre a hidratação a fluidificação, né, das vias aéreas. E para nós, o mais importante, porque essa questão da bronquiolite é controversa, por isso que é importante esses guidelines, né? Então, por exemplo, tem coisa de 2014 que já não se usa mais. Então, essa questão da nebulização com solução salina hipertônica sempre aparece nas discussões, né? Que é fazer uma nebulização com soro fisiológico a 3%. Então, não está recomendada mais. Uso de corticoide, também não. Broncodilatadores, né? Então, salbutamol, Berotec, Atrovent, que são os beta-agonistas, né? Beta-2 agonistas, não estão recomendados nos quadros de bronquiolite viral aguda. Antibiótico também não. Fisioterapia respiratória também não. Então, fisioterapia respiratória no paciente internado que tem comorbidades, geralmente uma paralisia cerebral, uma criança que já tem um problema pulmonar em que ela é muito secretiva, né, e tem dificuldade de eliminar essa secreção. Então, nesses casos específicos, é que se faz fisioterapia respiratória. Em crianças normais, não há necessidade, não tem evidências que ajuda. Adrenalina inalatória em pacientes internados e que estejam mais graves também não estão indicados, não trazem benefício, não melhoram, não reduz mortalidade. E o que seria a prevenção, né? Uma coisa que todo médico precisa saber, até antes de se deparar com os casos de bronquiolite, é que quando a gente está diante de uma criança prematura, com menos de 29 semanas de idade gestacional,
e para a Sociedade Brasileira, isso para o Ministério da Saúde, mas para a Sociedade Brasileira de Pediatria, naqueles menores do que 32 semanas de idade gestacional, já orientar os pais que nos meses da sazonalidade da bronquiolite, né, de abril a agosto, outono, inverno ali, essas crianças devem receber o anticorpo monoclonal humanizado contra o vírus sincicial respiratório. Então, isso não se trata de uma vacina. É um anticorpo monoclonal que é aplicado em 5 doses, é mensal, para prevenir os casos de bronquiolite nessas crianças que têm maior risco de gravidade e de complicação. Aí a dose, né, que é feita a cada 30 dias, e o início é antes do começo da estação de maior incidência da doença. Aqui é só mostrando, né, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda já a partir de 32 semanas, né, para quem tem idade gestacional de 32 semanas. Aqui está falando também fator de risco, né, gente? Olha aí, é quem está na creche, quem tem irmão que está na creche ou que está na escola, né? Poluição ambiental, anomalias congênitas das vias aéreas. E outras questões. Então, as questões ambientais, além do tabagismo, várias pessoas dormindo no mesmo quarto, né? Ou casa mal ventilada, então, os ambientes, as condições de habitação ruins, e a questão da hospitalar e até ambulatorial também, esses cuidados de isolamento respiratório. Então, vamos supor que eu estou com uma criancinha que eu quero observar um pouco mais, né? Eu vou ter cuidados no isolamento respiratório, né? Orientar a lavagem de mãos, tanto da equipe quanto dos pais, e desinfecção do estetoscópio, né? Dos instrumentos que eu uso ali que tem contato com a criança. E aqui é interessante que tem nesse documento, nesse protocolo, aí fica ruim para vocês verem, né? Que tá bem pequenininho. Mas é um fluxograma. Eu adoro fluxograma, gente. A gente tem que saber que fluxograma não é receita de bolo, não é uma coisa que a gente tem que seguir, né, à risca e tal, mas ajuda muito a gente a conduzir o raciocínio, né, a determinar ali o que é gravidade, o que é não, o que eu faço agora, o que eu faço primeiro, como que eu oriento para casa. Então, aí é bem interessante, olha lá. Lactente menor de 2 anos com primeiro episódio de tosse persistente, mais taquipneia e ou dispneia, mais sibilos e ou crepitações à ausculta. Então, isso, depois que a gente estuda, a gente vem para um fluxograma desse e já coloca já coloca de um jeito, como mapa mental mesmo, né? Na cabeça da gente, de uma maneira mais fácil, um resumo mais fácil da gente fixar aquele conteúdo. Então, eu estou diante de uma criança assim, eu primeiro pergunto, tem cianose, tem apneia, tem bradicardia, tem letargia ou agitação? Então, já seleciono ali os mais graves. Tem? Então, vou considerar suporte ventilatório, fluxograma de insuficiência respiratória. Não tem? Aí eu posso realizar uma anamnese mais calma, exame físico detalhado, ver saturação, vou monitorar essa criança, né? Saturação de oxigênio, etc. Aí ali tem os dados da anamnese que vão corroborar a hipótese de bronquiolite, né? Então aqui tem uma colinha para tudo. Fatores de risco, etc. Depois, tem desidratação, tem dificuldade para mamar, tem uma hipóxia com uma saturação menor do que 90, persistente, tem um esforço respiratório moderado a grave, frequência respiratória maior do que 170, frequência cardíaca maior do que 180. Tem, então, já resolvi outro problema, internação hospitalar. E aí eu vou avaliar lavagem de narinas com soro fisiológico e uma aspiração nasal superficial, tá vendo? Então, isso me ajuda até na prescrição da internação.
Vou internar esse menino, então vou prescrever, né? Oferecer O2 catéter nasal, manter em ar ambiente, se a saturação está baixa, manter uma dieta via oral, se tem condições, se não está vomitando e se não está com uma frequência alta, com risco de broncoaspiração. Se não, eu vou fazer um soro para hidratação, ou um soro de manutenção para essa criança, ou vou considerar uma sonda nasogástrica, né? Considerar lá hidratação venosa, não utilizar rotineiramente salbutamol, ipratrópico, que é o atrovente, antimicrobiano, não vou utilizar montelukast, adrenalina inalatória, corticoides ou sistêmico ou inalatório e nem micronebulização com solução hipertônica. Não realizar rotineiramente audiografia de tórax, fisioterapia respiratória, exames de sangue. Então, isso ajuda muito a gente. E ali, orientações para domicílio, para os pais, sinais de alerta, né? Que tudo que a gente tem que explicar e mostrar para os pais. Você está avaliando a criança, você tá examinando e mostrando ao pai, olha, isso aqui você já está educando os pais. Isso aqui é um sinal de que ele está com muito esforço para respirar. Ou, olha, aqui não está afundando as costelinhas para respirar, mas se começar a acontecer isso em casa, o senhor vai voltar, precisa voltar, né? E aí vai mostrando, porque às vezes... E outra coisa, gente, não esqueçam de avaliar o corpo inteiro da criança, de levantar a blusinha para ver se tem esforço respiratório, né? Ver se não tem manchinha no corpo, sinais de septicemia, ou, até outros sinais de algumas infecções virais dão exantema, né? Então, lembrar de examinar a criança completamente. Passei muito tempo, né? Nem olhei. Nossa Senhora! 6h30, 1 hora. Falei igual pobre na chuva. Tá ótimo, Mara, sem problema. Eu tive essa aula quando eu fiz a pediatria, né? Passei pelo quarto período, e aí eu lembro que eu achei engraçado, né? Porque eu acho que você fica nessa preocupação de o que vai tratar, como que é, que medicação vai tomar, né? Eu acho que fica nessa coisa do tratamento. Parece que só trata quando entra com uma medicação, né? E aí é engraçado, porque é oxigênio e medidas de suporte, né? Não é uma medicação em si que vai dar o resultado para a criança. Tanto é que você mostrou lá tudo não, né? Corticoide não, É. isso não, 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 não. E o grande problema é convencer os pais disso, né, gente? Então, primeira coisa, se o pai e a mãe viu que você fez uma anamnese detalhada, que você examinou o filho direitinho, você olhou tudo, olhou também o ouvido, olhou garganta, né? Que você fala com segurança, que você resolveu observar mais um pouco, que seja o caso, que você orientou direitinho, então a pessoa sem segurança. Agora você fala, não, esse filho não tem nada, não. Então, explicar, olha, essa doença é isso. Hoje em dia, como eles têm mais acesso, se você dá nome à doença, olha, a hipótese principal é que seja uma bronquiolite viral, tal. Aí depois eles procuram lá e veem que a bronquiolite não tem tratamento específico mesmo. Então aí já ficam mais sossegados, né? E é isso é importante. Alguma pergunta? Aline, até algum tempo falava-se em como é que chama mesmo, gente, essa terapia como se fosse prova terapêutica, né? Usar um corticoide, um broncodilatador inalatório, e se tivesse efeito, isso é recente até, assim. Se melhorasse a sibilância, então você continuaria usando. Agora não tem essa indicação mais. Então, isso acontece quando esse menino mesmo, do caso clínico que nós colocamos, talvez na vida real a gente fizesse uma prova. Por quê? O que tem na história dele que a gente poderia pensar que o broncodilatador pudesse fazer efeito? Nesse menino do caso clínico.
Lembra que o irmão, tem uma história de que o irmão teve vários episódios de sibilância, que depois melhorou, mas até não sei que idade, não sei se foi 3 anos, o irmão teve vários episódios de sibilância repetida. Então, será que o irmão tinha uma asma? É, Então, aí é o seguinte, bronquiolite, eu não vou usar, mas às vezes esse menino não é uma bronquiolite, é o primeiro episódio de broncoespasmo de um bebê chiador, sabe? Então, como ele tinha essa coisa na história, você até poderia tentar isso na prática, tá? Mas aí é por quê? É porque você não está pensando que é bronquiolite, é porque você está pensando que é um bebê chiador. Tá? A bronquiolite ele não vai melhorar com broncodilatador. Caiu na prova. Bronquiolite, você usa broncodilatador? Não, nunca, tá? Eu uso broncodilatador num bebê chiador. Então, se eu suspeito que é um bebê chiador, aí eu posso fazer um ciclo, observo. Se nem melhorou, é porque não é um bebê chiador, é bronquiolite mesmo, e pronto, então não está indicado, não vai continuar com broncodilatador, tá? Faz muito sentido. Eu tive aula de asma esse período, eu estou no terceiro período aqui do Unipitão. Uhum, Aí eu achei interessante porque na asma é mais uma broncoconstrição, né? uhum, E aí, igual você estava falando, é mais uma congestão dos alvéolos, né? Então, assim, o é. broncodilatador não ia funcionar tanto, né? É a inflamação e obstrução com secreção, né? Aham, Não, na fisiopatologia ele não é. Então, se funcionar é porque não é bronquiolite, é porque é um uhum, remexeador, né? entendi. Obrigada, viu, Mar? Não. Me assusta um pouco, e talvez assim, não tem questão de datas nem nada, mas por ser um bebê de apenas 3 meses, né? E já ser uma possibilidade do bebê chiador, costuma aparecer com essa idade mesmo, né? Ou até Sim, antes. também, sim. Porque ele é um bebê que não é aleitamento materno exclusivo, né? Pais fumantes, mãe que deve ter fumado na gestação, então ele tem todo o risco, né? Tem um irmão que teve, então a gente não sabe se esses pais tiveram na infância, porque às vezes os pais falam que se o pai e a mãe tiveram asma na infância, então tem 50% de chance do filho ter, né? Tem vários fenótipos para asma, né? A asma agora tem um monte de coisa. É, e que a gente vai chamar primeiro de bebê chiador para depois. Mas tem esses casos, igual assim, sibilância pós-infecção viral, né? Então, se ele teve a infecção viral, pode deflagrar o broncoespasmo. E ele ainda tem esses outros fatores de risco aí, né? Que aumenta a chance dele. Aí pode acontecer sim. Mas a gente ainda não está autorizado a falar, a gente ainda tem que esperar haver recorrência para a gente falar que ele é um lactente sibilante, né? Então tem que voltar, às vezes é só um episódio isolado, então ele tem que manter acompanhamento, a gente fala com os pais, olha, se quando gripar acontecer isso, né, ficar cansadinho, chiar, ou tosse mais intensa à noite e de manhãzinha, a gente tem que, se começar a ter isso, a gente tem que acompanhar, né? E é bom consultar, porque aí o médico, que às vezes os pais só vão escutar sibilância com o ouvido nu, né? Quando a criança já está mais grave. Então, às vezes ela está sibilando que você vai ver só com o estetoscópio, só na ausculta. Então, por isso que é bom consultar, porque aí o médico vai saber se realmente estava com sibilância. E a questão do diagnóstico dos pais na infância é que, às vezes, eles não tiveram diagnóstico, às vezes era uma asma leve que passava como gripe, né? Ou bronquite, entre aspas. É muito comum a gente perguntar: Fulano tem bronquite? Não. Tem asma? Não. Aí já fez inalação com remédio? Já, várias vezes. Então, né? Assim, então, o nome asma, o povo morre de medo, né? Alguém tem alguma dúvida, gente?
Não, só agradecer mesmo a doutora Mara. Foi uma aula bem didática, muito bom trazer esse tema que está sempre no nosso ambulatório aí. Toda hora a gente vê pacientes com esse quadro. E é muito bacana, é sempre um prazer. Obrigadão, professor. Voltou a aparecer. Agora, mesmo não sendo a sazonalidade, né? Vocês viram que os meninos começou a aparecer muito menino gripado. No Rio de Janeiro está tendo um surto, não só em crianças, em adultos, de influenza, por causa dessa questão dessa temperatura doida que está aí, mudança brusca, né? Quente demais, depois esfria, essa chuva e tal. Está tendo um surto de influenza no Rio de Janeiro e em pessoas que não são. Eles disseram, o governo falou que foi por falta da vacina. Mas a população que é vacinada, que são as crianças menores e os idosos, está tendo influenza na população toda. Eles saíram logo, né? Já não usam máscara mais em ambientes fechados lá no Rio de Janeiro e tal. Então, é a grande questão, né? Então, com esse tempo doido, a sazonalidade fica meio. A gente não pode pensar fixamente nos meses do ano. Mas eu agradeço também, gente. Bom descanso para todo mundo, estou à disposição, se tiverem precisando de alguma aula, ou esclarecer alguma dúvida que venha depois, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Então tá joia. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau para você também. Tchau, Mara. Obrigada. Tchau, professora. Até mais. Obrigadão. Tchau.